sacrifícios de bebês. É. Então, Baal e Moloque é a mesma coisa? Baal e São a Moloque, mesma coisa? teoricamente, eles são diferentes, mas muitas vezes Moloque também é citado como Baal, então existe uma mistura nisso tudo. Às vezes eles citam, fazem um sacrifício a Moloque, mas estão fazendo para Baal, entendeu? Tá. E quando a gente fala sobre Epstein, aí a gente vê toda essa parte ligada de sacrifícios, de tudo isso que eles estão, de coisas abomináveis que eles estão liberando agora, que eles fizeram no passado, envolvidos com Baal. Mas poucas pessoas sabem disso, né? As pessoas veem, algumas ainda veem até agora como teoria da conspiração. É um negócio tão chocante que muitas pessoas elas não querem nem acreditar que isso é uma realidade, né? É. De tão absurdo. Olha lá. É. Cara, eu achei que isso era inteligência artificial. É real isso daí? Tem real. essa estátua? Imagina você ter uma estátua dessa, mano, na cidade. Eu não queria visitar uma estátua dessa, não. Nossa. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente não tem um pilar ali do lado, ó, de Tem. Baal? Esse é um Tipo pilar. É tipo um obelisco. Um obelisco, é. Esse Tem lá obelisco, em Buenos Aires, tem um desses. tem em São Paulo aquilo. E Lá no em Ibirapuera. Washington. É mesmo. Não tem? Tem. Tem em Washington. Tem várias cidades do mundo. O que significa? Ele representa o falo, o pênis de Baal. Ah, é? Então sempre que você passar em São Paulo ali naquele obelisco, você fala, É um pênis. eu tô de olho no pênis de Baal. Caramba, hein? Mas você vê que ele tá do lado da estátua de Baal aqui, é porque eles estão adorando a Baal aí. Isso era muito... Quando a gente vê no Antigo Testamento, lendo a Bíblia, você vê que os postes sagrados que o povo de Israel muitas vezes destruía, são esses aí. Entendi. E a história sobre isso também é, assim, chocante, porque pode entrar nesse assunto aqui? Claro. Rapidamente. Né? Eles falam que Semíramis, na Bíblia, depois que aconteceu o dilúvio, a gente tem personagens... Veio para exterminar a raça de Néfilis, né? Dos gigantes. Exatamente. Foram os anjos caídos. Os anjos que vieram de um outro plano celestial caíram, Tiveram- eles coabitaram com as mulheres, tiveram relações sexuais, nasceram anomalias. Os semideuses, vai, Foram os grandes daquela época, os Néfilins. Então, Golias era um desses. Golias tinha sangue Néfilin, por isso que ele tinha aquela era altura maior. E aí veio um dilúvio. O que aconteceu? Os Néfilis, eles assolaram tanto a população humana naquela época que até a comida do povo estava acabando. Ah, é? Então, Deus olhou para a terra e falou, cara, não tem como continuar a partir daqui. Não só a comida, como a contaminação sexual, Genética. a contaminação genética, tudo. Né? Eles estavam... o que a gente fala de Sodoma e Gomorra, todas essas práticas que Epstein fez nos dias atuais, tem base nisso. Você vê que esses Néfilis, os anjos caídos, né, chamados Anunnakis, eles vieram para contaminar o DNA da raça humana. Certo. Se você olhar os arquivos Epstein, existem mais de 2.000 arquivos que falam sobre ele querendo contaminar também o DNA da raça humana com o DNA dele. Ele fez todo um mapeamento genético dele, ele estava querendo criar, se não me engano, no Texas, um sítio que ele tinha, uma fazenda para que ele pudesse inseminar mulheres. Nossa. E ele tinha já números de fazer assim, não sei quantas mulheres, de 20 em 20 eu vou colocar o meu sêmen e vou fazer uma geração de Epsteins aí. Cara, que cara louco, mano. E contaminar a população. Como ele ia fazer, eu não sei. Eu sei que ele tinha contato com grandes nomes da ciência, da biologia, Bill Gates e outras pessoas. Quem sabe, né? Nossa, mano. E aí, voltando pro assunto. O dilúvio veio para exterminar e acabar, dar um reset, né? Recomeçar ali. Depois do dilúvio surgiram grandes nomes, que era Nimrod, foi o primeiro inimigo de Deus. O primeiro... Que é isso, o Homer? Essa é a fazenda de Epstein lá no Texas. Boa. Tá. É lá que ele ia colocar as mulheres pelos relatos dos e-mails que foram vazados, né? O primeiro grande da Terra, foi o primeiro inimigo de Deus, Nimrod. Que era? Um primeiro construtor, ele foi o construtor da Torre de Babel. Depois do dilúvio, ele construiu a torre para falar assim, olha, ninguém mais morre se Deus mandar um outro dilúvio. Vamos subir uma torre que vai alcançar os céus. E ele começou a ser adorado como o Deus na Terra. Toda a população falava uma única linguagem. Eles faziam suas trocas ali com uma única moeda. E Nimrod era o cara que criou a primeira ordem mundial lá no passado. Se você olhar os estudos da nova ordem mundial hoje, eles querem unificar tudo em um único idioma, que a inteligência artificial vai fazer isso, porque você pode ver que você entra no Instagram,
tem vídeos que já aparecem de pessoas dos Estados Unidos, da Índia, da Ásia, que já estão traduzidos para sua língua. Já está dublado. Então, é a unificação do idioma. Uma única moeda global. Não sabemos ainda o que vai... como que vai ser. Como que vai ser. E um único líder mundial, que é o que os caras estão querendo. Então, Nimrod, ele foi o cara que fez essa velha ordem. Ele casou com a sua mãe, e a esposa dele era sua mãe. Nossa. E teve um filho que se chamava Tamuz. Quando Sete, que foi um dos descendentes de Noé, de Adão, porque ali se tornou meio que o bem contra o mal. Então, Sete veio da descendência que era boa. A gente teve Caim e Abel, né, um bem e um mal, que já é a dualidade que a gente citou logo no começo. E Sete fazia parte do bem. Ele foi contra Nimrod, que fazia parte do mal. Ele esquartejou Nimrod e espalhou as partes dele por toda uma região lá. A mulher dele, que era a mãe também, Semiramis, juntou todas as partes do corpo dele e não achou uma única parte, o seu pênis, entendeu? Então, quando os caras erguem estátuas e monumentos como esse de Baal que a gente viu aí, e colocam o falo dele ali, esses obeliscos, é justamente para falar assim, encontramos a última parte que falta e a gente está, de certa forma, invocando o espírito de Nimrod para essa região aqui. E é por isso que você vê esse poste aí, esse pênis de Baal em vários lugares do mundo, entendeu? Entendi. É assim, é um assunto que é complexo e se deixar a gente ficar o dia inteiro falando Vamos voltar para Epstein. Vamos voltar. Como que tá, cara? Você quer fazer uma linha do tempo? Quem é o Epstein? Qual é o intuito dele? Estão falando que ele era agente secreto? Estão falando que... A gente falou aqui de rituais, já ouvi falar de canibalismo. Cara, é tanta coisa. O que tem de comprovado já? Olha, o que tem de comprovado é que muitas coisas que eram teorias se tornaram realidade. Por exemplo, os fatos deles citarem grandes nomes do mundo político, principalmente, como o príncipe Andrew. Não tem como você falar que o cara não estava envolvido, porque existem fotos dele ali com menores de idade. Então, não tem como a gente falar que ele não estava envolvido. Quando a gente puxa para esse lado, a gente vê e-mails que falam sobre todas essas atrocidades. Então, de certa forma, como eles estavam se comunicando para falar disso, a gente entende que não é mais uma teoria maluca da conspiração, é uma realidade. Mas o que não tem mais como a gente saber hoje? Por exemplo, Epstein era um agente do Mossad, o sistema secreto de inteligência de Israel. Falam que ele justamente porque ele tinha várias casas, ilhas, mansões, onde ele tinha sistema interno de câmeras altamente preparado e potente para gravar todo mundo lá dentro. Mas será que realmente era isso ou ele era só um cara que fazia tudo isso para conseguir ganhar dinheiro e tá ali no alto escalão e de certa forma até controlando as pessoas? São coisas, Vilela, que no final das contas não tem como a gente saber se é ou não é e nunca vão falar pra gente. Agora, o que o sistema fez... cara que você mostrou aí junto com o Epstein? É o príncipe Andrew. Ah, tá. O que o sistema fez e fizeram no momento muito certo é o quê? Por exemplo, Epstein tá vivo, tá em Israel, vazaram fotos de Epstein em Israel, por exemplo. Falaram que era inteligência artificial. Só que aí você olha e É. fala, pô, inteligência artificial. Pois Hoje não tem mais como a gente saber o que é real e o que não é. É. Você entende? Tem aquela foto também dele no necrotério, do nariz, mostrando que o nariz era dunco, do cara morto, e o dele é reto, né? Então, Exatamente. sei lá, né, cara? Então hoje, com a inteligência artificial, não tem mais como a gente saber o que é real e o que não é. E isso vai ser usado... O que eles estão fazendo, na verdade, é uma preparação, um grande teste para algo ainda maior que está por vir. Entendeu? E aí, quando a gente olha para o passado, você vê que, controlando todas essas informações, eles podem simplesmente, daqui a uns anos, modificar todo o nosso passado, toda a nossa história. Por quê? Como é que uma pessoa que nascer daqui 30, 40 ou 50 anos, com todo o avanço da tecnologia, com todo o avanço da inteligência artificial, como essa pessoa vai saber se as imagens que existem do passado ou as histórias do passado não foram criadas por IA, entendeu? Então, o que acontece? Quando os caras controlam o passado, eles vão controlar o presente e o futuro. Eles mudam toda a narrativa e mantêm total controle sobre a população. Aquele livro lá de George Orwell, 1984, ele fala, você controla o passado, você vai controlar o presente e o futuro. E a IA veio justamente para isso. Eles estão fazendo
todo essa... Reescrevendo tudo. Cara, e aí a gente encaixa isso naquele lance da nova ordem mundial também. O que seria a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é esse controle absoluto, feito por um sistema de inteligência artificial, que vai gerar um único líder global. Não se sabe se esse líder vai ser um ser humano ou se vai ser uma inteligência artificial mesmo, porque existem países como a Albânia, por exemplo, que já colocaram uma primeira-ministra que não é humana, ela é uma inteligência artificial. Então, por eles não confiam mais no ser humano. E esse é o intuito de todo o sistema que a gente falou sobre os Nêfilis, os anjos caídos, dessa contaminação. Para quê? Para acabar justamente com a obra. Eles vieram naquela época para acabar com a obra de Deus, acabar com os seres humanos. Quando você olha para o futuro, você vê que a inteligência artificial ela puxa para o lado do fim da humanidade, realmente. Que eles chamam de transhumanismo. Eles vão juntar o código genético humano com robôs e as pessoas vão implorar para serem humanas, para serem robóticas, desculpa, e vão implorar para viverem eternamente. Você lê na Bíblia, você vê que em Apocalipse fala que o homem, em certo momento, vai procurar a morte, mas não vai achar. Então essa imortalidade vai acontecer daqui a uns anos. O Google diz que lá pelo ano de 2045, provavelmente o homem alcance a imortalidade. E é justamente por conta do transhumanismo, da inteligência artificial, onde eles vão fazer toda essa junção e controlar o mundo. Transferência de consciência. Né? Também, cara. É que na minha opinião, eu não consigo enxergar e nem entender como isso funciona, né? Porque eu penso assim, você vai transferir sua consciência para um corpo robótico, mas você vai existir vida ali? Exato. Ou a gente vai morrer? Ou vai ser uma morte em massa e é ali que acaba a humanidade, entendeu? Porque já pensou se todo mundo falar assim, olha, todo mundo começou a transferir as suas consciências para um corpo de robô. E aí você vê o robô conversando, falando, se mexendo, só que pode ser uma inteligência artificial ali. E aí muitas pessoas vão falar, poxa, é claro que eu quero viver eternamente. As pessoas estão apegadas nesse mundo material. Muitas delas, como esses caras que estavam junto com o Epstein ali, por exemplo, eles já entenderam que eles não vão ter a salvação eterna. Eles não vão ter a salvação do Criador, de Cristo, nem nada. Então eles já desistiram, eles querem viver para sempre nesse mundo físico. Apegados aqui. Estão apegados às riquezas materiais, estão apegados a essa vida física. Por isso que eles estão lutando para isso. Mas a questão é, quando eles transferirem essa consciência, vai existir vida ou vai ser o fim realmente da humanidade, a morte em massa, e aqui só vai ficar a inteligência artificial no final das contas. E aí você acaba com a vida, você acaba com o plano do Criador para esse mundo. Na minha opinião, o fim do mundo vai ser assim. Caramba. É o fim de tudo. O ser humano se tornando IA, se tornando robô. E na verdade, para mim não tem como você sair do seu corpo, que foi... na Bíblia a gente fala que é um templo, né? O templo não feito por mãos humanas. Foi Deus que nos fez. Não tem como você sair para um robô. Quando o homem decidir fazer isso, ele abandona o templo de Deus, vai para uma IA. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!